Oi, 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 alô, 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 que alegria estar com você e dando prosseguimento à nossa sequência de Mateus, que já está para chegar ao final, e eu dou graças a Deus por você que vem seguindo comigo pelo caminho há 2 anos e 10 meses. A gente começou, Mateus, e a gente vai entregar o comentário inteiro, aplicado a partir do seu contexto histórico imediato, quando Jesus viveu essas coisas há 2000 anos, e fazendo a sua incidência pertinente acontecer como aplicativo revelador de como a gente deve viver, entender a existência, responder à vida e enxergar o próximo, a natureza, a criação, e a tudo quanto Jesus nos expôs durante os 3 anos e meio dessa jornada, que começou no batismo de João e terminou na sua ascensão aos céus, nos falando da sua segunda vinda. Isso tudo já foi coberto por nós. E a gente chegou hoje ao capítulo 26, que fala do plano para tirar a vida de Jesus. Isso é uma coisa recorrente. Como vocês que acompanharam, perceberam, desde sempre, quando Jesus nasceu, quiseram matá-lo. Ele se refugiou no Egito. Depois de anos no Egito, morto Herodes o Grande, por divina instrução, José, pai de Jesus, volta com a família e vai morar em Nazaré da Galileia, da Alta Galileia. Até que o menino vira homem e inicia seu ministério, e foi isso que quem andou comigo acompanhou, e quem não andou tem gravado. Todas as aulas estão aqui nesta plataforma do YouTube, para você acompanhar tudo. Você, depois de você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a tecnologia vai se desenvolver, a qualidade de imagem e de som serão melhoradas pelas novas tecnologias, mas o conteúdo não pode ser melhorado, nem pode ser piorado, porque ele tenta ser exclusivamente a sequência relacional mais pura e mais simples de Jesus, pensando como Jesus, com as categorias de fé, de compreensão, de entendimento revelados por Jesus, que eram os pavimentos daquilo que ele chamou, encarnando ele próprio o que ele chamava a gente para cumprir, seguir e obedecer. Quando disse eu sou o caminho, a gente sabe olhando para ele como é o caminho. Eu sou a verdade, a gente sabe olhando para ele, para os modos dele, como é a verdade que ele espera que nós pratiquemos. E eu sou a vida. E a gente aprende o que é a vida nos gestos dele, nos modos dele, nos vínculos e relações, nas amizades, no trato com as mulheres, com os homens, com as crianças, com os velhos, com os marginais, com os ricos, com os empobrecidos, com todos os seres humanos. Todo mundo passa por aqui, de astrólogos do Extremo Oriente a esses fariseus que comiam páginas de Bíblia, comiam assim como tem um pastor aí que outro dia eu vi o cara comendo a Bíblia, pensa que comer a palavra é isso. Isso aqui é só livro, você está comendo papel, seu guloso de celulose que come papel igual um fariseu, mas não aprende a palavra, que é imaterial. Como Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Não são texto e nem são livro, não são carne e não são sangue, são espírito e são vida. Está aqui em João 6. Só não aprende quem de fato ou é assim, tem no lugar do cérebro uma pedra no cérebro e no coração, ou então tem que ter um diabo que mesmo, sabendo o que é, faz tudo para que as pessoas pensem diferente. Dito isto, nós estamos aqui no capítulo 26, verso 1, que quando Jesus terminou essa última fala sobre as nações, as etnias e a reação de cada pessoa em cada povo, e eu disse que isso não tinha nada a ver com a evangelização mundial do cristianismo, não. Aqui tem gente que conhece e sabe quem é ele, e ele diz, fiquem fora,
E tem um monte de gente que nunca ouviu falar dele. Ele diz: venham, fiquem dentro. Está tudo gravado para você entender sem a menor capacidade de titubeio. Está claro. Aí a gente chega no capítulo 26, verso 1. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, e com isso a gente aprende que o que a gente viu, não só desde o princípio, mas nesses sermões chamados escatológicos, ou mensagem das últimas coisas, ou pequeno apocalipse, conforme se foi apelidando esses dizeres de Jesus no templo, depois sentado no Monte das Oliveiras, falando, olhando para Jerusalém. Vocês vejam a diferença entre ele se assentar no Monte da Galileia, olhando para o mar da Galileia e para as multidões. E o que ele diz? Bem-aventurados. Agora ele está no outro monte, no Monte das Oliveiras. Na frente dele não está o mar da Galileia, está a cidade que tinha sido tomada por Davi dos Jebuseus. Até Jerusalém não era originalmente de judeus, nem de Abraão. Antes de Abraão tinha um sacerdote lá nos dias de Abraão chamado Melquisedeque. Não se tem nenhum detalhe histórico sobre o que aconteceu entre Abraão e Davi naquela região, mas se sabe que quando Davi chegou lá, a cidade era habitada já por alguns séculos pelos Jebuseus. E Davi entrou e tomou a cidade. Jerusalém é uma cidade roubada dos Jebuseus e sacralizada, tornada fetiche e objeto de adoração, de culto, de louvor a Deus. Eu tenho dito a minha vida toda, vou repetir pela trilionésima, quaquilionésima vez, e a diferença entre o sagrado de um lado e o santo do outro é gritante. Jerusalém é uma cidade sagrada, porque o sagrado é uma imputação da crença humana, é o sagrado. Aí aquilo vira tabu, não vira santo, vira tabu. Jerusalém não é uma cidade santa, é uma cidade tabu. Para judeus, para cristãos, para muçulmanos, é uma cidade tabu. É uma cidade sagrada. É um fetiche milenar. Está ali para matar, para fazer morrer, para fazer guerras, tudo em nome do sagrado. Também você só não entendeu até aqui se a sua mente estiver obturada. Diferentemente do santo. O santo é tudo que Deus criou, que é bom. Tudo que Deus criou é bom. Na medida certa, na hora certa, do modo certo, com o olhar apropriado, pertinente, com os pesos e equivalências corretos, sem exageros, sem superlativos, sem nenhum tipo de culto. Apenas gratidão. O sagrado impõe o culto a coisas sagradas, que vão de ídolos a cidades como Jerusalém, ou a Bíblia como livro sagrado, Bíblia sagrada, uma imputação humana. Agora o santo não, o santo foi criado. Tudo que Deus criou é santo. É o que Jesus disse. Todos os alimentos, todas as árvores, todos os frutos, todas as químicas planetárias, tudo tem uma finalidade boa de equilíbrio, de harmonia. Nessa orquestração da vida conforme Deus. Isso é santo. E recebido com ações de graça, tudo é santificado, como o Espírito Santo disse a Pedro, lá em Atos 10, na casa de Simão Curtidor, à beira-mar, em Jope. Não desprezes, não repudies, não chames de comum nem de imundo aquilo ao que Deus santificou. E era aquele lençol com todo tipo de animais proibidos pela dieta da lei de Moisés. E contra a lei de Moisés, contra a dieta sagrada, kosher, dada por Moisés, vem o Espírito Santo diante de Pedro e baixa um lençol numa visão, cheia de cobras, de répteis, de sapos, de animais proibidos, de frutos do mar. Não se podia comer praticamente nada, não é? Na dieta de Moisés. E agora vem o Espírito Santo e diz: Pedro, você já chamou 3 vezes de comum e de imundo.
aquilo que eu tinha dito: Pedro, mata e come para te alimentares de tudo que seja vida. Mas tu disseste: nunca, jamais, nessa boca aqui não, entrará coisa comum e imunda. Eu te repito, pela terceira vez, ao que Deus santificou, todas as cobras e lagartos, tudo que Deus santificou, todos os escorpiões, caranguejos e frutos do mar, e seres que Moisés, na sua dieta, que era uma herança variada, que não é o tema nem o caso aqui agora de eu te contar de onde essa dieta vem, porque ela tem origem anterior a Moisés, não consideres tu como um imundo, porque isso seria um desprezo para com a santificação da criação. Quando Deus criou, tudo que Deus chamou a existência foi santo e é santo. Até aquele que se tornou diabo teve que se tornar diabo. Ninguém o tentou, a não ser ele próprio e a sua cobiça. Ele foi feito santo, santo e santo. E se tornou sagrado. Fetiche do mal, representante das trevas, mas continua sagrado. Não é porque uma coisa é interpretada como negativa que deixa de ser sagrada se ela habitar o mundo do luminoso, o mundo do misterioso, o mundo do transcendente ao imediato. Pode ter o apelido que tenha: Satanás, capiroto, Lúcifer, diabo, o que você quiser, Belzebu, tanto faz, mas é sagrado. Como o diabo habita a ambiência do sagrado. Ele não habita a ambiência do santo. Porque por deliberação ele se dessantificou na sua escolha contínua de dessantificar o nome de Deus na sua vida.